Deus tem uma palavra no teu coração, amém? Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Que bom, né, que nós temos aqui a nossa irmã visitando, né, que Deus abençoe grandemente. Se sinta em casa, viu? Aqui é a casa do Pai. Eu sei que o Senhor tem uma palavra direcionada aos nossos corações. Aleluia. Amém? Você está animado aí? Aleluia. Abra comigo a sua Bíblia. Mateus, capítulo 7, verso 24. Mateus, capítulo 7, verso 24. Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre o firme fundamento. Amém? Aleluia. O firme fundamento. Um firme fundamento. Aleluia. Mateus, capítulo 7, verso 24. Todos trouxeram Bíblias, irmãos? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Se você não trouxe Bíblia, eu quero que você levante a mão. Pode levantar, sim. Nós temos ali, irmãos, ó. Tem Bíblia ali, ó. Gostaria que alguém ajudasse aqui, né? E isso. Glória a Deus. Aleluia. Tem mais Bíblia ali? Eu vou usar o Novo Testamento. Pode ser também. Pode ser. Quem não tem, quiser sentar com alguém, mas pegue a Bíblia ali. Isso, irmãos. Aleluia. Se você estiver sentado com alguém ao lado que tem Bíblia, isso, encoste. Aleluia. Amém. Glória a Deus. A palavra de Deus é espírito e vida. Amém. Glória a Deus. É importante, irmãos. Nós somos como os de Bereia. A Bíblia diz que os bereanos, os crentes de Bereia, eles escutavam a palavra, mas eles olhavam ali e queriam consultar nas Escrituras para ver se de fato era aquilo que estava escrito ali, né? E nós somos dessa forma. É importante que você acompanhe, queridos, em nome de Jesus, amém? Irmãos, Mateus capítulo 7, verso 24, na verdade o capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, Jesus está falando no Sermão do Monte, que é conhecido. Ele dá várias instruções. E nós vamos falar um pouquinho hoje sobre um firme fundamento. Amém? Alicerce. E eu tenho certeza que o Senhor vai falar grandemente ao teu coração. Amém? Capítulo 7, verso 24 de Mateus diz assim: assim, todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem sábio que construiu a sua casa sobre a rocha. Aleluia. Aí diz assim no versículo 25: e caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e bateram com violência contra aquela casa, mas ela não caiu, pois tinha seus alicerces na rocha. Aleluia. Interessante, né, irmãos, o que Jesus está falando aqui. Assim, todo aquele que ouve estas minhas palavras. É importante ouvir? Sim, é muito importante ouvir a palavra de Deus. Mas Jesus fala assim, ó: o que tem a sua casa edificada sobre a rocha é aquele que ouve as minhas palavras e as pratica. Glória a Deus, amém. Por isso que nós sempre falamos aqui, oramos, né? Oro para ouvidos espirituais abertos, ouvidos para ouvir, amém? Porque se os teus ouvidos espirituais estiverem abertos, o Espírito vai comunicar ao teu coração verdades que você precisa, amém? Aleluia. Olha só, irmãos, nós sabemos, por exemplo, lá em Efésios capítulo 2, verso 22, que nós somos agora a casa, a habitação de Deus, amém? Nós somos a habitação de Deus agora, e Jesus aqui está falando, irmãos, que quando nós ouvimos a palavra de Deus e praticamos a palavra, nós construímos a nossa casa, ou seja, a nossa vida sobre a rocha, amém? Interessante, ele diz: e caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos, bateram. Irmãos, olha quanta coisa que Jesus está falando aqui. Chuva, enchente, sopraram os ventos e bateram com violência contra aquela casa. Irmãos, não é qualquer coisinha não. O negócio veio mesmo para
para realmente querer derrubar. Ele fala, bateram com violência contra aquela casa, mas ela não caiu, pois tinha seus alicerces na rocha. Nós sabemos pela palavra de Deus que a rocha é Cristo. A Bíblia diz assim, olha, aleluia, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. A Bíblia diz assim que a rocha inabalável é Cristo, amém? A Bíblia diz que Jesus é essa pedra, irmãos, que para os religiosos se torna uma pedra de tropeço. Mas Jesus é a rocha que traz fundamento para a igreja. Amém? Então, olha só que interessante o que Jesus está falando aqui. Se você estiver ouvindo as palavras de Cristo e praticando as palavras dele, a sua casa, a sua vida está edificada em Jesus. E sabe, irmãos, Jesus fala lá em João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Em João 14,6 ele fala, eu sou a verdade. Amém? Eu sou a palavra, eu sou a rocha, eu sou o caminho, eu sou a verdade. Se você edificar a sua vida sobre mim, aí está feito o negócio. E aí nós vamos juntando as referências bíblicas. Em João capítulo 15, verso 7 diz, se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que desejardes e vos será feito. Então não basta estar em Jesus, nós temos que estar em Jesus e as palavras dele estarem em nós. Por isso que ele está falando aqui, irmãos, aleluia, ele está sendo bem claro e dizendo assim, olha, aquele que ouve as minhas palavras e as pratica. Então é necessário estar em Jesus, ouvir as palavras de Jesus e praticar as palavras de Jesus. Logo, a minha casa, ou seja, a minha vida estará edificada sobre a rocha. Logo, estará edificada sobre Cristo, porque Cristo é a rocha. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Certa vez Jesus falou assim, ó, tu és Pedro, mas sobre esta rocha edificarei a minha igreja. A igreja seria edificada sobre a rocha, ou seja, sobre o fundamento de Cristo. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Amém. Se a sua casa, se a sua vida estiver edificada sobre Cristo, pode vir a tempestade que for e bater com quanta violência for contra a tua vida, você não vai cair. É uma promessa, irmãos, está aqui na palavra. Jesus é mentiroso? Não, Jesus falava a verdade, sim ou não? Jesus falou que se você ouvir as palavras dele e praticar as palavras dele, a sua vida estaria edificada sobre a rocha e pode vir a tempestade com violência. A sua casa não vai cair, você não vai cair, irmãos. Aleluia, aleluia. Versículo 26, pois todo aquele que ouve estas minhas palavras, agora é um outro caso, né? Todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa na areia. Né? Olha só que interessante, irmãos, o que acontece aqui? E caiu a chuva, e vieram as enchentes, sopraram os ventos e bateram com violência contra aquela casa, e ela desabou, e grande foi a sua ruína. Eu quero dizer uma coisa para você, irmãos, em nome de Jesus Cristo, o que edifica a nossa casa ou a nossa vida na palavra é a prática. Não é somente ouvir a palavra, não é somente vir à igreja, não é somente se expor, não, você tem que ouvir a palavra, você tem que vir à igreja, você tem que praticar esta palavra. Amém? O que realmente edifica, fundamenta a nossa vida, irmãos, em Cristo é a prática. Oh, aleluia, amém, glória a Deus, é isso que está escrito aí. Jesus não aliviou não, irmão, Jesus falou assim, ó, vai vir chuva, vai vir enchente, vai soprar os ventos, vão bater forte nessa casa. Tem gente que
Às vezes não precisa nem ver o vento com violência, às vezes é uma ameaça e a casa já está balançando toda. Não, queridos, em nome de Jesus, a sua casa precisa estar edificada sobre a rocha. A sua vida precisa estar alicerçada, fundamentada na palavra. Amém. Se a tua vida, irmão, se a nossa vida está fundamentada na palavra, não importam as circunstâncias, não importam as investidas de Satanás, você vai permanecer firme e não vai cair. Sabe o que é interessante? Eu me lembrei, de um desenho que passava há muitos anos atrás, acho que eram dos 3 porquinhos e o lobo mau, Pois ilustra exatamente isso, Aí o lobo vinha, eles edificaram a casa assim, exatamente dessa forma. E o lobo vinha e soprava, Olha só, irmãos, mas a casa que foi edificada na rocha, a casa de alvenaria, a casa que estava fundamentada, ele não conseguia entrar. A casa que está fundamentada na palavra, Satanás não pode entrar. A vida que está fundamentada na palavra, Satanás não pode ir contra. Mas não é só de ouvir falar, é de experiência, é de viver. Não é só, eu conheço de ouvir falar, não, é bom, aleluia, glória a Deus. Não, é praticando, irmãos. Amém. É praticando essa palavra. Aí, irmãos, eu posso dizer com certeza, Satanás pode fazer o que ele for, bater com violência contra a casa, mas não vai derrubar. Porque não está edificada sobre areia. Não é sobre aparência. Tem fundamento. E sabe, irmãos, estar edificado sobre a rocha é aprofundar os alicerces. Amém? É aprofundar, irmãos, e às vezes isso daí, irmãos, aprofundar os alicerces dá trabalho. Você sabia, irmãos, que na construção civil, uma das coisas que mais dá trabalho é o fundamento? É o fundamento, irmãos. Aí nós vimos assim, por exemplo, alguns construtores, eles constroem casas em regiões litorâneas, inclusive em praias, mas você acha que ele constrói ali de qualquer jeito? Não é só sobre a superfície, só sobre a areia, não. Ele cava até chegar na rocha, até onde tem um fundamento, irmãos, para sustentar aquela estrutura. Amém? Então, irmãos, eu quero dizer uma coisa para você. O fundamento, o alicerce dá trabalho, sim. Exige esforço. Não é de qualquer jeito, não, irmãos, exige esforço, exige diligência, exige da nossa parte, irmãos, fundamentando a nossa casa sobre a rocha, para que quando vier a tempestade, a enchente, os ventos baterem, não vai, não, na minha casa não. Na minha casa não, na minha vida não, na minha família não, nos meus filhos não, no meu esposo, na minha esposa não. Amém? Porque a minha casa está fundamentada na palavra de Deus. Não de ouvir apenas, mas de ouvir e praticar. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Não sou bravo com você não, sou bravo com o diabo. Já falei isso aqui. Eita, aleluia. Aí ouvindo vai dando glória a Deus, Aleluia. E aí o que diz aqui, irmãos? Que o insensato resolveu construir a casa dele sobre areia. Nós falamos aqui, irmãos, já que a casa, lá em Efésios capítulo 2, verso 22, fala que nós somos a habitação de Deus, nós somos agora a casa, amém? Uma casa, e Jesus está falando aqui, irmãos, representando a vida, sabe? Ele está usando uma ilustração, ele está usando uma ilustração de algo, coisas naturais, para fundamentar coisas espirituais, amém? Então, irmãos, a casa é a nossa vida, irmãos, tanto física como espiritual. Aleluia. Amém? Se você estiver com a sua casa, a sua vida edificada na palavra, não só de ouvir, mas de praticar essa palavra, o vento pode vir com toda a violência, não vai derrubar você. Não vai derrubar você. Não importam as circunstâncias, você vai permanecer de pé.
você vai permanecer na palavra. Você vai permanecer inabalável. Inabalável. Você não vai ser igual um boneco de posto. Né? Chamo de João Bobo, boneco de posto. Você já viu o boneco de posto, irmão? Só para brincar aqui, não? O boneco de posto é aquele boneco de inflável, de plástico, que eles colocam um ar por baixo, né? Só que o ar ele não fica assim não fica com tanta pressão ao ponto de deixar o boneco rígido, né? Ele fica oscilando ali a pressão. Então essa oscilação faz com que o boneco fique assim, ó. Você não foi chamado para ser um boneco de posto. Você foi chamado para ser alicerçado sobre a rocha, firme e inabalável. Amém. Você é firme, meu irmão. A igreja é firme. Aleluia. A Bíblia diz que Jesus falou assim, ó, eu edificarei a minha igreja sobre a rocha, sobre a palavra. Oh, ha, ha, ha. Aleluia. Nós não somos aqueles que edificam a casa sobre a areia, não. Nós edificamos a casa sobre a rocha. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Versículo 27 diz que quando aquele insensato, irmãos, que construiu a casa sobre a areia, quando veio o vento e bateu com violência, a casa desabou e grande foi a sua ruína. Né? Sabe, irmãos, eu vou dizer uma coisa para você. Jesus, ele não veio à terra dizer que não haveriam tempestades, não haveriam ventos contrários, mas ele falou assim, olha, em meio às aflições estejam animados. No mundo tereis aflições, mas estejam, ou seja, tenham bom ânimo, estejam animados, irmãos, estejam alegres, estejam felizes, porque vocês não estão sozinhos. A Bíblia diz, irmãos, eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus está com você, meu irmão, o Espírito Santo está com você, o Pai, o Filho, o Espírito Santo está com você, você não está sozinho. Aleluia, você jamais está sozinho. Você está acompanhado, e eu vou dizer uma coisa, você e Deus é a maioria. Não fundamente a sua casa em pessoas. Fundamente a sua casa em Cristo. Fundamente a sua vida em Cristo. Não fundamente a sua vida no seu marido. Não fundamente a sua vida na sua esposa. Não fundamente a sua vida na sua família. Não fundamente a sua vida no seu pastor, na sua igreja. Fundamente a sua vida em Cristo, na palavra. Aleluia! Na palavra, irmãos. Fundamente a sua vida em Cristo. Porque se você estiver olhando para Ele, você não vai afundar, você vai andar sobre as águas. Vai bater o vento, vai querer desesperar você, mas você vai andar sobre as águas, porque você está olhando para Cristo. Você não se distrai, não se distraia. Aleluia! Aleluia, eu não falei que era para se alegrar. Satanás perde, meu irmão, perde, porque este fundamento é poderoso. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Não precisa responder, mas sobre que alicerce está edificada a sua vida? Sobre que alicerce está edificada a sua vida? Ah, pastor, eu não sei, eu creio que é em Jesus. Vamos, não precisa responder, mas vamos começar a colocar alguns termômetros aqui, colocar algumas medidas para nós tentarmos identificar em que nível, qual tipo de alicerce tem sustentado a nossa vida. Se é a areia ou se é a rocha. Por exemplo, irmãos, quando a circunstância muda você, a sua casa está edificada na areia. Quando as circunstâncias, irmãos, deste mundo mudam você. Quando, por exemplo, o humor de alguém muda o teu humor. Quando, por exemplo, as circunstâncias, irmãos, quando os ventos contrários bater na tua casa, né? Não é assim? E aí? A sua alegria está fundamentada em Cristo, no Espírito, como fruto do Espírito, ou a sua alegria está fundamentada na alegria dos outros?
Porque se a sua alegria está fundamentada na alegria dos outros, basta eles virem de cara fechada para o teu lado, você vai fechar a sua cara também e vai ficar triste também. Não, irmãos, nós temos que ter a nossa vida fundamentada em Cristo. Não importa a circunstância, podem estar chorando, eu vou estar sorrindo. Podem estar gemendo, mas eu vou estar saltando de alegria, porque Cristo é a rocha da minha salvação. Cristo é a rocha da minha salvação, sem Ele não há mais condenação. Posso pisar saltar as muralhas, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Vamos lá, Bruno, vamos lá. É o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Oh, aleluia, aleluia. Aleluia. O que tem movido você, irmãos? A circunstância ou a palavra de Deus? O que tem movido você? A sua casa, a sua vida está edificada no quê, irmãos? No seu trabalho? No seu dinheiro? A Bíblia diz assim, olha, coitado do homem que deposita a sua confiança nas riquezas. Coitado. Né? Não, irmãos, a nossa casa, a nossa vida precisa estar fundamentada em Cristo, irmãos, em Cristo, porque aí não importa se tem é Cristo, se não tem é Cristo. Se a minha vida estiver fundamentada, irmãos, em dinheiro, se eu tenho, eu estou rindo, se eu não tenho, eu estou chorando, mas se a minha casa está edificada em Cristo, irmãos, não importa a circunstância, eu estou sempre sorrindo, eu estou sempre levantando as minhas mãos, dando glória a Deus e aleluia. Aleluia, amém. Fundamente a sua vida na palavra. Na palavra. Ah, não, mas assim, ó, se tem sol, estou sorrindo, se está chovendo, estou chorando. Que negócio é esse, irmãos? Essa casa está edificada na areia, né? A sua vida tem que estar fundamentada na palavra. Não importa a circunstância, eu me ergo no Espírito e eu continuo avançando. Eu avanço, eu avanço, eu avanço. Ah, eu só dou risada quando eu estou em vontade de dar risada. Você tem que frutificar no Espírito. A alegria é fruto do Espírito, irmãos. A sua carne, muitas vezes, ela vai querer ficar ali, carrancudo. Mas o teu Espírito quer sorrir. Sabe por quê, irmãos? Nós temos inúmeros motivos para sorrir. Milhões e milhões de motivos para sorrir. Nós fomos resgatados, irmãos. Nós fomos transformados. Nós fomos restaurados. Nós fomos libertos. Nós fomos curados. Nós fomos, irmãos, enriquecidos. Aleluia. Sabe, irmãos, quando a nossa casa está edificada sobre a rocha, nada, nenhuma circunstância vai mudar. Amém? Caminhando eu vou. Caminhando eu vou. Quem está edificado sobre a rocha, irmãos, vem para a igreja, não importa a circunstância. Vai caminhando, vem cantando, assobiando, glorificando, exaltando, aleluia, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, independente da circunstância, independente do vizinho, independente da família, independente do marido, da esposa, do parente, do pai, da mãe, não importa, irmãos, Deus é a minha rocha, Ele é o meu fundamento, é para Ele que eu vejo, que eu olho, irmãos, é para Ele. Amém. Aleluia, glória a Deus. Imagino Deus assim, né? Olhando para algumas pessoas, né? Que é assim, quando os ventos estão favoráveis, né? Tá tudo bem. Ali. Quando os ventos estão favoráveis, aí é o melhor crente, né? É o mais, assim, eu estou falando de modo geral. Você entende, irmãos? Nós estamos falando sobre alicerce aqui, né? É o mais fervoroso. Aleluia. É um fervor, irmãos, dá até uma rodopiada. É um reteté, né? Mas quando o vento vem ao contrário... Eu já falei mesmo que não adianta nada esse negócio de ir para a igreja. Esse negócio de ir para a igreja aí não adianta nada. Eu já falei, parece que Deus não me ouve. Parece que eu oro e não acontece nada.
Parece que tudo que é de ruim acontece com a minha vida. E não adianta, não vou mais para a igreja, não vou mais para a igreja. Não, pastor, não adianta mais me ligar. Vou desligar o meu celular. Eu vou orar para Jesus queimar o teu celular. Lembrei da composição do William aqui. Só uma brincadeira, irmãos, amém? Não vou fazer isso não, viu? Eu vou orar para Jesus converter você para usar o seu celular, né? É diferente, vamos lá. Mas, né, irmãos, assim, não, eu não vou mais, acabou-se, né? Vou me isolar, vou fazer igual qual que é aquele animal que enfia a cabeça na terra? Avestruz, né? Vou fazer igual avestruz. Não, me deixaram bravo, então eu vou enfia a cabeça na terra e fica ali. Né? Acabou. Aí eu imagino Deus, imagina comigo, irmãos, Deus, né? Deus olhando. Ontem estava lá me adorando e glorificando e dizendo que, porque dele e por ele, para ele são todas as coisas. Só por um momento. Né? Daqui a pouco, no outro dia, nem tudo, né? É para ele, né? Um pouco tem que ser para mim. Né? E como não veio para mim, eu não quero saber mais de igreja, eu não quero mais saber do pastor, eu não quero mais saber de nada. Você está entendendo? Estou falando aqui pelo Espírito, irmãos. É uma palavra, faz parte do contexto, né? A nossa vida está edificada na palavra. Irmãos, na palavra. O cliente lá pegou e me insultou, me contratou e cancelou o pedido e ainda me insultou e quis falar um monte de besteira lá para mim. E aí eu já peguei, já fui no braço com ele, porque é aquela coisa, né, pastor? Eu sou convertido, mas meu braço não. Esse negócio aí está, né? Não existe esse negócio aí, não. Quando você foi batizado, né, a gente brinca assim, foi o corpo inteiro, né? Não ficou a mão para fora. É o corpo inteiro, irmãos, é o corpo inteiro, é a vida inteira. Amém? Nós somos todo dele, irmãos. Espírito, alma e corpo, é todo dele. Tudo é por ele, para ele, são todas as coisas, inclusive a nossa vida. Amém? Aleluia! Amém ou é de mim? Amém, assim seja. É a palavra. Irmãos, Satanás, ele é especialista, ele não consegue entender a tua mente, mas ele vê as tuas atitudes, o teu comportamento, né? Ele consegue perceber, irmãos, a sua expressão corporal. Por exemplo, ele pega e lança uma seta lá, e ele vai perceber a tua reação. Ele não consegue o que tu está pensando, mas ele vai, por exemplo, ele lança uma seta e já começa a te perceber a pessoa assim, ó. E aí, sabe? Aí o que ele fala? Opa, peraí, esse negócio aí consegue abalar as coisas. Então, peraí, se é assim, então eu vou pegar minha aljava cheia aqui e vou vários, vou colocar aqui, ó, 1, 2, 3, 4 setas, 5 setas na mesma direção. Aí dói o negócio, né? Aí o negócio vai. Ele não conhece o que está aqui, mas ele percebeu, né? Por isso a palavra diz, irmãos, que nós devemos frutificar no Espírito. Quando a circunstância vier querer fazer você chorar, você vai dar risada, e Satanás vai ficar assim, meu Deus, mas que negócio é esse? Ele vai ficar meio doido, né? Porque ele vai falar assim, a circunstância que deveriam fazer ele chorar, e ele está sorrindo, então não adianta eu jogar a seta para ele chorar, porque senão ele vai sorrir, eu não quero que ele sorria. E como é que eu faço? Eu não posso jogar seta, eu não posso, e aí agora o negócio começa a ficar estreito para o lado de Satanás, porque ele não sabe, irmãos, você entende? A sua casa está edificada na palavra. Não importam as circunstâncias, irmãos, não importam os ventos contrários, se a tua casa estiver edificada na palavra, irmãos, não importa, pode vir vento contrário que for, você não vai cair. A sua vida precisa estar edificada e fundamentada na palavra de Deus. A rocha é Cristo, a rocha é a palavra. Se a circunstância abalar você a ponto de te prejudicar na vida espiritual e o teu relacionamento com Deus, a tua casa está edificada na areia. Aí não adianta, irmãos. Você vai estar firme que nem palanque embanhado, né?
Irmãos, não importa, está ali. Nunca está bem, irmãos, está sempre ali. Né? É semelhante à onda do mar, né? Inconstante. E a Bíblia diz que não pense esse homem que alcançará algum favor do Senhor. Não está escrito isso aí na palavra? Mas nós não, irmãos, nós estamos firmes, nós estamos fundamentados na palavra de Deus. Não importa a circunstância, irmãos, é a palavra que nos sustenta. É por isso, irmãos, que muita gente aí, irmãos, é um tal de cai-cai. Tinha até uma musiquinha, né? Cai-cai, balão, cai-cai, balão. Aqui, né, meu? Não? Tem uns crentes cai-cai. Cai-cai, crentão, cai-cai, crentão. Satanás só falta estar cantando assim, né? Cai-cai, crentão, cai-cai. Diz que é crentão, mas cai-cai que nem balão. É um tal de cai-cai, irmãos. Sabe, irmãos, nunca está firme na rocha, nunca está firme, irmão. Satanás, ele não precisa nem fazer muito esforço, né? Ele não precisa nem ter aquilo ali é só um soprinho. Não precisa nem ser um vento violento. É só um soprinho. Né? Alguns talvez ele não precisa nem olhar, né? Só de canto da boca. Mas, irmãos, nós devemos estar fundamentados na palavra, a nossa vida. Mas como eu posso fazer isso se eu não conhecer a Bíblia? Se eu não conhecer o que está escrito na palavra, se eu não conhecer as palavras de Jesus, se eu não me alimentar da palavra de Deus, a fé, irmãos, Romanos 10:17 diz que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Eu preciso tanto ouvir, irmãos. Talvez na primeira vez ainda não ficou muito bem. Na segunda vez não ficou, na terceira, na quarta, na quinta. E começa a encher a tua mente com a palavra de Deus. Daqui a pouco aquelas verdades, irmãos, vão começar a solidificar a tua vida, irmãos. De um jeito, irmãos, que você vai estar fundamentado. Mesmo que você não queira, você vai dar um espirro e vai sair palavra. Em vez de falar atim, você vai falar, sou curado. Sou sarado, amém? Sou próspero, aleluia, de tanta palavra. Lamúria não move o coração de Deus. Eu já falei isso, irmãos, e vou falar de novo. Não, irmãos, é a palavra, é a fé. Isso move o favor de Deus em tua vida. Amém. E assim, irmãos, o que nós estamos expressando, irmãos, quais são as palavras, irmãos? O que sai da nossa boca, irmãos, o que nós estamos expressando vai gerar o que nós vamos viver. Vai gerar realidades que nós vamos viver. Então, eu quero viver na paz. Eu tenho que produzir paz através da minha boca e da minha vida. Eu quero viver prosperidade. Eu tenho que produzir prosperidade através da minha boca e da minha vida. Eu quero viver. O que mais? Vamos lá. Eu quero ver curado e sarado, né? É a minha vida, curado e sarado. Eu tenho que produzir isso através da minha boca e da minha vida. Como isso? Vou falar que sou curado e sarado e vou viver como um doente condenado? Não, eu vou falar que sou curado e sarado e vou viver como um curado e sarado. Fazer igual a Abraão, né? Não olhando para as circunstâncias. Né? Não olhando para as aparências. Né? Mas olhando para a promessa, para a palavra. Eu tenho uma palavra sobre a minha vida, e é sobre esta palavra que eu vou viver. Amém. Aleluia. Culto quinta abundante. Crente abundante. Fundamento. Aí Satanás às vezes gosta de brincar, né, com... Queridos, não seja uma presa fácil para o diabo, não seja vulnerável. Não, irmãos, você não foi feito para ser vulnerável ao diabo. Você foi feito para ser um leão contra o diabo. Você foi feito para ser, irmãos, uma ameaça para o diabo, irmãos. Não é o diabo que tem que ser uma ameaça para você, é você, como um crente, filho de Deus, cheio de Deus, que tem que ser uma ameaça para ele. Amém. Aleluia. Sabe, irmãos, eu vou dizer uma coisa para você. Existe uma passagem na palavra, não me recordo a referência agora, de cabeça, mas vocês vão lembrar, que é a mulher do fluxo de sangue. Né? Não é verdade? A mulher do fluxo de sangue. A Bíblia diz que a mulher tocou nas vestes de Jesus e foi curada completamente, não é verdade?
Então, olha só que interessante, irmãos. Até hoje, irmãos, muitas pessoas, muitas igrejas, muitos pastores pregam, e de fato é isso, irmãos. Se nós tocarmos, né, em Jesus, tal, nós estamos curados. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Deus deseja um amadurecimento para a sua igreja. Você sabia? O desejo de Deus não é que agora a igreja fique querendo tocar na veste de Jesus para ser curada. O desejo de Deus é que as outras pessoas venham tocar em você e elas sejam curadas. Porque você agora é o corpo de Cristo, você é Cristo agora para essas pessoas. E tem muita gente ainda que está no papel da mulher do fluxo de sangue. Mas o desejo de Deus é que você não esteja no papel da mulher do fluxo de sangue, você esteja no papel de Jesus. Você pegou essa? Haha. Satanás só vai perder, meu irmão. Só vai perder, irmão. Só vai perder. Se você se fundamentar nessas verdades, só vai perder. Quando você entender assim, não, eu não tenho que ficar toda a vida querendo tocar na orla de Jesus para ser curado. Não, eu tenho que entender que a Bíblia diz que se eu praticar essa palavra, as pessoas vão tocar em mim e vão ser curadas. Não porque eu tenho poder, mas porque eu tenho habitação do poder aqui. Eu tenho o poder habitando dentro de mim, não que eu seja o poder, mas Cristo em mim é o poder. Ai, pastor, eu não sei. Não. A Bíblia diz, irmãos, a Bíblia não diz que a sombra de Jesus curou, mas a Bíblia diz que a sombra de Pedro curou. A sombra! Pensa, irmãos. Aí você está se fazendo menos? Você acha que é menos que Pedro? Você é tão filho quanto, irmãos? Ah, não, Pedro era Pedro, né? Pedro era Pedro. Não, irmãos, não. É filhos e filhos e filhos e filhos. A Bíblia diz assim, ó, se vocês crerem sem duvidar, fareis as obras que eu faço, mas não somente as que eu faço, fareis obras maiores. Se crerem, se tiverem a sua casa edificada sobre a rocha. O Pedro já estava vivendo esse negócio, né? Que nós falamos agora. De não ficar querendo tocar em Jesus para ser curado. Ele já tinha entendido que o objetivo era as pessoas tocar nele e ser curada, né? Porque veja bem, a Bíblia diz que estava Pedro aqui, aí as pessoas passavam próximo de Pedro, se tivesse passado na sombra dele já eram curadas. Nem precisava tocar. Pensa num poder de Deus através da vida dele. E se curou através de Pedro, por que não pode curar através de você? Sabe por quê? Talvez é porque você esteja toda a vida igual a mulher do fluxo de sangue, querendo tocar em Jesus para ser curado. Né? Irmãos, Jesus, através do Espírito Santo, já mora dentro de você. Que tocar, agora ele já está morando dentro de você, com todas as ferramentas do céu. Amém. Ainda, irmãos, você nunca deve se sentir abandonado, porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão com você todos os dias, até a consumação dos séculos. Um crente, filho de Deus, irmãos, não pode. Oh, aleluia, 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 amém. Abra comigo lá em Efésios capítulo 2, verso 22. Aleluia. Efésios 2, 22, a carta do apóstolo Paulo à igreja que estava em Éfeso, capítulo 2, verso 22. Aleluia. Eita glória. Aleluia. Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor. Eu vou ler, irmãos, porque é uma continuação, né? O 22 é uma continuação do 21. Na verdade, eu vou ler o contexto, né? Você sabe que eu amo um contexto, né? Sou apaixonado pelo contexto. Então, eu vou ler a partir do versículo 19. Pode ser? Portanto, não sois mais estrangeiros nem imigrantes. Pelo contrário, sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Você não é mais forasteiro, você não é mais um peregrino, você não é mais um andarilho, você é membro da família de Deus.
Você faz parte da família de Deus. Não é uma família do Joãozinho qualquer, não. É a família de Deus. Moço, eu não sei você, mas eu tenho a minha família. E eu sou um leão para proteger a minha família. Imagina Deus. Olha o Marcelo lá. Vai mexer com a família Girardello lá para ver se o Marcelo não vai. Né, irmãos? Assim, eu estou falando no sentido assim, é proteção, é cuidado. Imagina Deus, você é a família de Deus, irmão. Você é família de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aí diz assim, versículo 20: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, ou seja, sobre a palavra, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra angular desse alicerce. Não é o que nós estávamos falando até agora? Né? Versículo 21. Nele o edifício inteiro, nele o edifício inteiro, bem ajustado, cresce para ser um templo santo para o Senhor. Oh, aleluia. Versículo 22. No qual também vós juntos, olha só, irmãos, vós juntos, não é eu sozinho, é vós juntos sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Para a morada de Deus no Espírito. É isso que está escrito aí? Meu Deus, que coisa linda, irmãos. Aleluia. Você percebeu? Efésios agora capítulo 3, verso 16. Efésios 3,16. Aleluia. Efésios 3,16. Aleluia. Glória a Deus. Vai sorrindo, vai dando glória aí, meu irmão. Aleluia. Eu vou ler, olha, irmãos, você sabe que eu sou apaixonado pelo contexto. Eu vou ler do versículo 14 em diante, né? Eu vou ler. Eita, que palavra gloriosa. Aleluia. Aleluia. Amém. Você está sendo abençoado aí? Aleluia. Capítulo 3 de Efésios, verso 14. Diz assim, ó, por esse motivo dobro o meu joelho diante do Pai, do qual se deriva toda a paternidade no céu e na terra. Oro para que, juntamente com suas gloriosas riquezas, Ele vos fortaleça no âmago do vosso ser, com todo o poder por meio do Espírito Santo. Versículo 17. E que Cristo habite por meio da fé em vosso coração, a fim de que, arraigados e fundamentados em amor, vos seja possível em união, não é união, irmãos, é união, não é união, né? União com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade deste amor ou desta fraternidade. Versículo 19, e assim entender o amor de Cristo que excede todo o conhecimento, para que sejais preenchidos de toda a plenitude de Deus. Versículo 20 ainda diz, aquele que é poderoso de realizar infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou imaginamos, de acordo com o seu poder que age em nós. Irmãos, aleluia, meu Deus. Eu vou continuar, depois eu volto ali. Versículo 21. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações. Você está incluso em todas as gerações? Por toda a eternidade. Amém. Olha só que interessante, irmãos. Aquele que é poderoso de realizar infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou imaginamos. Primeira coisa, não limite o seu Deus. Não queira colocar Deus numa caixinha. Não queira limitar Deus. Não queira colocar Deus numa caixinha. Não, irmãos, Deus, não limite Deus. Deus, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou imaginamos, de acordo com o poder dEle que age em você.
Então ele é poderoso para realizar coisas gloriosas de acordo com o poder dele que age em mim? O poder de Deus está agindo em você, queridos. O poder de Deus está agindo em você. Se o poder de Deus está agindo em você, e está, irmãos, através do Espírito Santo, irmãos, se o poder de Deus está agindo em você, Ele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que você pede ou imagina, é desejoso de realizá-la. Amém? Oh, aleluia. Aleluia. Deus é desejoso de realizar coisas gloriosas para você. Porque o poder dele, irmão, já age em você através do Espírito Santo. Sim ou não? Tem alguém que não tem o Espírito Santo aqui? Depois nós vamos orar aqui. Amém? Aleluia, glória a Deus. Que texto maravilhoso, não é verdade, irmãos? Aleluia. Sabe, irmãos, no versículo 17 ele fala sobre fundamento. Fundamentados. Irmãos, a nossa vida precisa estar fundamentado em Cristo, fundamentado na palavra, fundamentado na fé. Enquanto qualquer vento derrubar você, enquanto qualquer vento fazer você, um dia você está bem, um dia você está mal, um dia você está sorrindo, um dia você está chorando, um dia você está se alegrando, um dia você está murmurando. Enquanto Satanás puder fazer isso, ele vai continuar fazendo e você vai continuar na mesma coisa. Mas quando você fundamenta a tua vida na palavra, não importa a circunstância, você vai estar glorificando a Deus. Vai dando glória, vai dando glória, vai dando glória. Amém? Só não precisa ir gemendo e chorando também, né? Vai gemendo e chorando. Não precisa, irmãos. Vai dando glória, 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 glória. O que glorifica a Deus é a sua alegria. Eu tenho filhos, irmãos, eu vou dizer, eu não me alegro em ver minhas filhas chorando, eu me alegro em ver minhas filhas se alegrando e sorrindo, é isso que alegra o meu coração, e se alegra o meu coração, alegra muito mais o coração de Deus. Amém? Então, irmãos, aprenda, a alegria do Senhor é a minha força. Se Deus está alegre comigo, eu sou forte. Né? Se Deus está alegre comigo, eu sou forte. Então eu tenho o favor dos céus na minha vida. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Versículo 17. Então, e que Cristo habite por meio da fé em vosso coração, a fim de que, arraigados e fundamentados em amor, vos seja possível em união com todos os santos compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade desse amor. Eita glória. Abra comigo em Colossenses 1:23. E com esse versículo nós vamos estar, aleluia, indo para a reta final. Ai, Senhor amado. Glória a Deus. Eu falei o quê? Oh, aleluia. É Espírito Santo puro, hein? Glória a Deus, aleluia. Aleluia, aleluia. Eu chego assim, às vezes eu tenho uma referência específica sobre o contexto da mensagem, né? Mas eu começo a olhar o contexto da referência, eu já começo até a soluçar, né? Ai, que coisa gloriosa. Que revelações poderosas, que alimento, irmãos. Jesus falou assim, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, irmãos. A palavra de Deus alimenta, a palavra de Deus sustenta, a palavra de Deus é poderosa, irmãos. E é a palavra que vai te sustentar no meio da adversidade. É, sim, a palavra de Deus. Se você estiver cheio da palavra, irmãos, você vai poder usar a metralhadora. Quantos estavam aqui no discipulado terça-feira? Levante a mão aí. Você gostou da metralhadora? Hã? Aleluia, metralhadora. Você começa a disparar, está escrito, né? Satanás não resiste, irmão. Aleluia, aleluia. Amém? Glória a Deus, mas eu não vou fugir, que nós já estamos aqui no contexto, amém? Eu falei Colossenses capítulo 1, verso 23, mas, irmãos, vocês viram o que eu queria, né? Mas o 23 é continuação também, então eu vou ter que ler um pouquinho mais ali, né, dentro do contexto.
Amém? Aleluia. Glória a Deus. Versículo 21, pode ser. E a vós outros também que no passado, repita comigo assim, no passado. Fala assim, no passado, pastor. Amém. Agora segura com essa, olha só. E a vós outros que também que no passado éreis estranhos e inimigos de Deus, conforme demonstrado pelas obras más que praticáveis. Agora, entretanto, ele vos reconciliou no corpo físico de Cristo, por meio da morte, para vos apresentar santos, não pecadores, né? Opa, deixa eu voltar aqui. Inculpáveis e absolvidos de qualquer acusação diante dele. Versículo 23 agora, que é o versículo, né? Se de fato permaneceis na fé, alicerçados, fundamentados na rocha, na palavra, em Cristo, sem vos afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que está sendo pregado a todas as pessoas em todo o mundo, do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Oh, aleluia, que palavra poderosa. Agora, irmãos, dentro desse contexto aqui, eu quero colocar você, amém? Então eu vou ler agora e você vai escutar e vai se colocar dentro do texto aqui. Olha só. E a vós outros, ou seja, né? E a vós outros, e a mim, né? E a mim que no passado eu era estranho. Eu estou lendo para mim, mas é como se você estivesse lendo. Amém? Eu era estranho e inimigo de Deus, demonstrado pelas obras más que eu praticava no passado. No passado eu era inimigo e estranho de Deus. E eu praticava obras más. Versículo 22. Entretanto, agora, ele me reconciliou. No passado eu era inimigo, eu estava distante de Deus, mas agora ele me reconciliou. Versículo 22. No corpo de Cristo. Por meio da morte, para me apresentar, versículo 22, para me apresentar santo. Não pecador, é isso? Inculpável. Então ele me reconciliou por meio da morte de Cristo, para me apresentar santo, inculpável e absolvido de qualquer acusação diante dele. Não, absolvido só de algumas acusações, né? Tem algumas acusações, pastor, que tá ali. Te prepara, né? Te prepara. Não, ele diz que é absolvido de qualquer acusação diante dele, se de fato eu permanecer na fé. Você percebe que nós vamos se incluindo ali? Se de fato eu permanecer na fé e permanecer alicerçado e fundamentado, firme, sem me afastar da esperança do evangelho que eu ouvi e que está sendo pregado, inclusive, por todas as pessoas. Você percebe, irmãos? Aleluia. Um dia você era estranho, era inimigo de Deus, as obras que você praticava eram horríveis, mas um dia Deus resolveu te reconciliar com Ele através do corpo físico de Cristo, ou seja, da morte de Cristo, para te apresentar santo, inculpável e absolvido de qualquer acusação diante dele. Se de fato você permanecer na fé e alicerçado e fundamentado na palavra, sem se afastar do evangelho. Eita glória, aleluia, amém. Irmãos, aleluia. Você foi chamado para edificar a sua vida sobre esta palavra gloriosa. Edificada a sua vida sobre esta palavra gloriosa. Não permita com que Satanás venha abalar você. Não permita que a circunstância venha abalar você, irmãos. Não importa. Você tem que estar fundamentado em Cristo. A sua salvação, irmãos, é Cristo. A sua salvação não é o seu marido, a sua salvação não é a sua esposa, a sua salvação não é seus filhos, a sua salvação não é seu pastor, a sua salvação não é a sua igreja, a sua salvação é Cristo. Sabia que a salvação é individual? Mas tem gente que parece que não, né? Se tu não vai, eu também não vou.
Se tu não faz, eu também não faço. Se tu não quer, eu também não quero. Não. Fique com Cristo, fique com a palavra, edifique a sua vida sobre a palavra. E aí sim, você tendo a sua vida fundamentada na palavra, sua vida será transformada e a luz que vai brilhar na sua vida vai alcançar a sua família, os seus amigos e seja lá quem for. Amém? Porque, irmãos, eu vou falar para você, ninguém resiste a uma luz. A luz, essa luz é Jesus em mim. Se coloque de pé. Essa luz é Jesus em mim. Amém.